sábado, você que nos assiste, é um prazer ter a sua companhia conosco para juntos estudarmos mais um pouco sobre como nos prepararmos para o tempo do fim. O título dessa lição dessa semana especificamente é O Selo de Deus ou a Marca da Besta? E nós temos aqui dois convidados queridos, a mãe e o filho, que estão aqui com a gente. Que bom, Elisa, que você está aqui. Fagner também, faz tempo que eles não vinham. Que bom ter a presença de vocês aqui, viu? Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br ou também pelo Facebook, facebook.com/conexão, o número 7, Curitiba. Então, para iniciarmos essa lição, nós vamos pedir as bênçãos de Deus e eu vou pedir para que a Elisa faça uma oração para a gente, por favor. Querido Deus, nós estamos mais uma vez para estudar a Bíblia, para entendermos, Senhor, os acontecimentos do tempo futuro, e nós pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, e que através do Teu Santo Espírito nós possamos entender, praticar aquilo que o Senhor tem planejado para a nossa vida. Que nós possamos, Senhor, no futuro próximo, gozarmos da vida eterna. Em nome de Jesus, amém. 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 Nós vamos estudar especificamente essa semana dois temas, né? E sobre esses dois temas que a gente vai falar agora. Nós estudamos na semana passada algumas maneiras que Satanás tem usado de enganar o povo de Deus ou a população em geral, né? E a gente até teve um estudo um pouquinho complexo, nós até sugerimos que se está um pouco difícil para você, que você faça um estudo específico com alguém, né? Que às vezes o nosso tempo aqui é meio curto para tantos detalhes que a gente tem que falar aqui, né? Mas é um tema muito interessante, né? E quanto mais a gente estuda essas profecias que falam sobre Daniel, sobre Apocalipse, mais a gente confirma a história em tudo isso. Então é realmente um estudo muito fascinante. Né? E eu vou começar com o primeiro tema. Eu gostaria, Elisa, que você começasse, que ele fala sobre um sinal de Deus, né? O selo de Deus. Qual o sinal é esse? Então, o assunto dessa semana, como você já bem colocou, ele trata de um tempo futuro. É um assunto complexo para ser entendido, poderíamos passar muitas horas discutindo a respeito disso, mas ele fala de que Deus, ele tem um sinal para o seu povo. Este é o selo de Deus, o sinal de Deus, ele é trazido através do seu selo, mas existe também a contrafação, que é a marca da besta, né? Então, a lição dessa semana, ela começa com o texto de Apocalipse. Aliás, nós poderíamos abrir a nossa Bíblia aqui em Apocalipse e já deixá-la aberta aqui, para a gente dar uma olhadinha aqui nos textos de Apocalipse. Então, Apocalipse 15, ele fala de um cântico, né, do cântico do Cordeiro, e ele diz: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Então, esse cântico, ele vai ser cantado pelo povo de Deus que estiver selado no momento final da história. Fagner, existia no passado uma marca que Deus estabeleceu para Abraão, né? Para o povo dele. Que marca era essa? Era uma marca física, não é? Que distinguia o povo escolhido, aquele povo que adorava ao Deus do céu, das outras pessoas, né? Que não tinham a mesma adoração, a mesma crença. E lá nos tempos de Abraão, quando Deus fez a aliança com ele, Deus instituiu que a circuncisão seria justamente esse sinal de diferenciação do povo dele, o povo escolhido, os filhos da promessa, não é, das outras pessoas. Então havia esse sinal físico. Então, o Antigo Testamento ele começa ali em Abraão, né, pontuando, colocando esse sinal como sinal distintivo entre esses dois grupos, não é? Aqueles que adoravam a Deus do outro grupo. Interessante que esse sinal físico, ele faz parte da aliança de Deus com Abraão. Quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da sua parentela, que eu farei de ti uma grande nação, Deus estabeleceu esse sinal, que era o sinal da circuncisão. Todos os homens deveriam ser circuncidados.
E isso foi passando ao longo da história. Quando Jesus nasceu e viveu sobre essa terra, o sinal já era outro. Então, o sinal da aceitação de Cristo, da filiação a Deus, foi instituído por Deus através do batismo. Então, o batismo como símbolo de aceitação a Deus, aceitação das suas leis, aceitação da sua promessa e aceitação de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas existe um outro sinal. Então, a circuncisão e o batismo são sinais físicos que nós podemos demonstrar. Né? Exteriores, né? Exteriores, exatamente. Mas existe um outro sinal, que é um sinal perpétuo, que é um sinal que nós aceitamos através da nossa mente. É uma atitude intelectual, é uma atitude mental. E uma escolha, não é? Uma escolha, exatamente, uma escolha. E esse sinal, que é um sinal perpétuo, que a Bíblia traz como um selo de Deus, ele existiu desde a criação do mundo. Então, ele faz parte dos 10 mandamentos, diz ali em Êxodo, né? Quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos escritos, está ali o 4º mandamento, que é a guarda do dia do sábado. Lembra-te do seu Criador e lembra-te de guardar o dia do sábado. Então, esse é o selo de Deus que ele permeia desde a criação, ele está desde o início da Bíblia até o final e ele vai perdurar por toda a eternidade. E esse sinal, lembrando, ele não foi alterado em momento algum. Tanto que Cristo, quando esteve aqui, ele foi circuncidado, ele foi batizado, né? Sim. E adorou ou guardou o sábado. Sim. E é uma coisa interessante, né, Elisa, como você estava falando, se uma pessoa não acredita na criação, como que ela vai acreditar no sábado? É uma coisa que está vinculada à outra, né? E quando nós falamos do selo de Deus e da marca da besta, a gente precisa entender aceitar, né, que o mundo, ele foi criado por Deus, Deus Criador, porque tudo isso ele faz parte da nossa adoração. Sim. Existe um Criador, nós somos as criaturas, e esse Criador, ele necessita de ser adorado, porque ele é o Criador, ele é o mantenedor de toda a vida nesse planeta, de toda a nossa vida. Então, quando Deus criou o mundo em 6 dias, como está no relato de Gênesis, no sábado ele descansou e ele criou o sábado não por causa dele, mas ele criou o sábado por causa do homem. Por causa do homem. Cristo também. Exatamente. Por quê? Então nós temos um dia. Eu acho isso lindo, eu acho fantástico, porque Deus, ele tem um amor tão grande pela humanidade, pelo ser humano em si, que ele separou um dia, e esse dia é para o nosso descanso. Olha que interessante, né? Esse dia é para o nosso descanso. E esse dia é um dia especial de adoração. Então, durante a semana, nós trabalhamos, nós fazemos as nossas atividades, fazemos a nossa rotina, mas nós temos um dia específico, especial, que é o sábado, e nesse dia nós temos um momento a mais com o nosso Criador. É o dia do encontro, né? É o dia do encontro. O dia de encontrar o Criador, porque ele não só descansou, mas ele também santificou esse dia. Né? Nesse dia, ele abençoou esse dia. Não é um dia de bênçãos. E as bênçãos você consegue, ou você só tem acesso a elas quando você encontra o Criador. E é uma coisa interessante como a gente que tem o costume de guardar o sábado, como a gente vê que se não fosse, a gente continuaria a nossa rotina direto, né? E como a gente vê às vezes que as pessoas que elas não param nunca, elas são pessoas esgotadas, né? Então é um dia que você para, nossa, eu vou deixar meus problemas de lado, então depois eu vou pensar nisso. Hoje eu vou adorar a Deus, hoje eu vou à igreja, hoje eu vou fazer o bem para alguém. Então a gente muda totalmente a rotina e lembra, eu tenho um Criador que me mantém. Como é importante a gente parar, né? E a gente valorizar isso na realidade, né? Outro dia eu li um estudo científico, agora não consigo citar o nome do autor, mas ele diz que a natureza, ela está toda programada para descansar no sábado. Diz que quando a sexta-feira começa, o pôr do sol da sexta-feira, então os animais eles já entram num ritmo mais lento, a oxigenação das plantas é diferente, então não é só o dia do descanso do ser humano, mas é um dia que no sábado Deus também refaz a natureza que ele criou.
Interessante que nós, como adventistas do sétimo dia, isso faz parte da nossa história, porque a igreja adventista, ela é a igreja que aguarda a volta de Jesus, e nós estamos falando de acontecimentos futuros, de um evento que vai pôr fim na história da humanidade e vai trazer um novo começo, uma nova terra para nós morarmos. Então, o sábado ele faz parte da nossa identidade, porque nós somos adventistas do sétimo dia, nós aguardamos a volta de Jesus e nós guardamos o dia do sábado, que é o selo de Deus, que está ali na santa lei de Deus para ser guardado e memorado a cada 6 dias. Então, a cada 6 dias, Deus renova as suas bênçãos para a nossa vida, né? Fagner, eu queria que você falasse o que a gente diria para uma pessoa, por exemplo, que diz, a gente pode guardar qualquer dia, contanto que a gente santifique um dia Deus. O que você diria para essa pessoa que pensa assim? Diria para ela mudar de pensamento, porque realmente, se ela tem esse pensamento, não vem o pensamento da palavra de Deus, porque a palavra ela é muito clara com relação ao dia de guarda, muito clara com relação ao selo de Deus, não é? Quando trata do sábado, e desde o Gênesis, então, aliás, desde antes da criação até os momentos finais, esse dia de guarda, esse dia separado, ele vai ser o marco, o selo, o sinal, né, da aliança entre Deus e o homem. Então, se a pessoa ela entende que pode guardar outro dia fazendo, substituindo ela própria, não é, ou por amando de alguém ou ela própria eleger um dia para guardar, ela está se subrogando num poder que ela não tem. Né? Ela está buscando, através de meios próprios, então humanos, portanto, falíveis, não é, substituir uma ordem que ela é muito clara e é expressa da Bíblia. Lembra-te do dia do sábado. Né? Então, o sábado, realmente, ele é um ponto que não pode causar dúvida nenhuma em ninguém que lê a Bíblia e pretende, não é, fazer parte do povo que lá no futuro estará selado, não é, ao lado, vamos dizer, do exército do Cordeiro. E também porque é muito mais uma questão de obediência, né? Sim. Se Deus diz assim, quem somos nós para questionar as ordens de Deus, né? Se nós fôssemos fazer um estudo mais aprofundado disso, nós poderíamos olhar ao longo da história como que isso aconteceu, né? Então, lá no Jardim do Éden, a guarda do sábado, e depois esse sábado que veio historicamente, né, numa linha historicista, nós poderíamos ver que um momento da história do mundo, esse dia ele foi alterado. A lei de Deus foi alterada. Mas nós acreditamos que essa lei, ela é permanente, então ela dura por toda a eternidade, e o homem ele não tem autorização para mudar nem um tio, nem uma vírgula, nada da lei de Deus, porque ela foi instituída por Deus. Então, o sábado, ele funciona como uma assinatura de Deus. A lição fala a respeito disso, né? Ele é como se Deus tivesse criado o mundo e daí, no final, ele assinou, dando esse dia para nós e deixando esse dia como selo para que durante toda a nossa história, nós passemos nesse dia em reverência, em adoração a Deus. E no final da história desse mundo, vai haver uma distinção entre os adoradores de Deus e aqueles que guardam o sábado e aqueles que não guardam o sábado. Então, lá, bem quando chegar lá no final desses acontecimentos finais, vão ter só 2 classes de pessoas. Então, ninguém vai ficar em cima do muro. Hoje é o momento que nós temos para estudar a Bíblia, para pedir através do Espírito Santo que Deus nos revele qual é o caminho, qual é a verdade, para nós seguirmos e fazermos a vontade de Deus. Então, essa oportunidade existe na nossa vida, mas vai chegar um momento da história que isso não vai mais acontecer. Então, aquele que está do lado de Deus, aquele que decidiu por adorar a Deus, ele ficará nesse exército. E os outros participarão de outro exército. Ninguém vai ficar dos 2 lados e muito menos ninguém vai ficar neutro. Ou está do lado dos justos ou estará do lado dos ímpios, né? Fagner, existe aqui uma expressão que a gente usa muito, né? Que a gente fala da marca da besta.
de uma maneira meio temerária, né? E algumas pessoas falam que é um chip embaixo da pele, é uma coisa que está na testa, né? O que seria essa marca da besta especificamente? Veja, a Bíblia, a palavra quando foi revelada, ela diz que existe uma marca e essa marca corresponde a um nome e um número. Sim. Não é? Mas ela não diz o que exatamente será, qual será a marca. Sim. Então, se será um chip, se será um cartão de crédito, a gente ouve bastante A coisa gente ouve por aí, muita né? coisa, muita especulação. Especulação, mas não passa disso, especulação, né? Acho que o mais importante não é saber qual será a marca, mas justamente a pessoa que tem a consciência, tem o conhecimento, essa pessoa ela tem que fugir da marca, você entende? Então, e como é que foge da marca? Como a Elisa falou aqui, teremos duas classes de pessoas. Você vai ter que optar por uma delas, né? Você vai ter que ser uma delas. Se você não estiver do lado do sábado, se não estiver do lado, vamos dizer, das pessoas que estarão seladas pelo selo do Cordeiro, você estará automaticamente do outro lado. Então, independe qual será essa marca. Alguma marca será, mas certamente ela será contrária ao sábado. Será contrária a essa marca de Deus. Eu acho incrível a especulação, né? Porque as pessoas, o ser humano, ele vive de especulação, né? As pessoas adoram especular. Então existem filmes, existem vídeos, existe muita coisa sendo dita a respeito da marca da besta. Grupos de Facebook, né? Grupos de correntes Facebook. de WhatsApp. E eu acho engraçado que as pessoas entendem, assim, num senso comum, que a marca da besta ela está ligada à tecnologia, né? Sim. Então, quando surgiu o código de barras, logo surgiu a história de que a marca da besta era o código de barras. Agora a era é do chip, né? Então a marca da besta é o chip. Daqui a pouco a tecnologia vai avançar tanto que vão dizer que vai surgir um outro produto, algum outro tipo de controle e vão dizer que essa é a marca da besta. Então as pessoas elas ficam especulando para descobrir qual é a marca da besta. Mas a Bíblia fala que a marca da besta ela é uma atitude mental também. São duas, né? São duas, vamos dizer, duas características da marca, não é? Sim. Ela vai estar na cabeça, está ali em Apocalipse na fronte, 14, né? Na fronte e nas mãos. Isso, 14:9. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão. Isso mesmo. Então, eu entendo que na testa, e a gente ouve os teólogos falando a respeito disso, a parte do nosso corpo onde o Espírito Santo atua no nosso cérebro é o lobo frontal. Então, essa marca na testa seria uma atitude mental. Então, eu estudo, eu entendo a nossa consciência, a nossa consciência e eu aceito ou isto ou aquilo. E a mão, quando a Bíblia fala da fronte da mão, a mão ela é simbolizada na sociedade pelo trabalho, né? Sim. Existem classes trabalhadoras que usam a mão até como símbolo de trabalho. Então, essa atitude mental de aceitar a Cristo através da nossa consciência e usar a nossa mão, usar o nosso corpo, o nosso físico para guardar o sábado ou não. Então, a marca da besta, ela é uma contrafação com a verdade. Então, ela é uma falsa adoração. Ela quebra o dia de guarda e ela traz para a sociedade um dia qualquer, ou o domingo, um outro dia qualquer, que as pessoas guardam, dizendo que estão guardando aquele dia, ou que estão guardando o domingo como dia de guarda, sendo que, na verdade, ele não é, porque a Bíblia é bem clara em dizer que o selo de Deus e o sábado é o dia de guarda, né? Então, nós vemos aqui, até tem uma pergunta na lição, de Apocalipse, de acordo com Apocalipse 14:12, o Fagner leu aqui a terceira mensagem angélica, né? E daí, seguindo, ela fala o seguinte, por que o sábado, então, ele é tão central para os eventos finais? Então, ele diz aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, não importa quanto tempo vai demorar esse fim. Quanto tempo nós temos ainda para a história desse mundo, nós não sabemos. O que nós sabemos através da revelação é que falta pouco tempo. Sim. Por aquilo que nós vemos pelas guerras, pelos rumores de guerra, pela forma como a sociedade está se organizando, está vivendo. Então, tudo isso são indícios do tempo do fim.
E eu acho fantástico da parte de Deus, porque Ele não nos deixou no escuro, né? Sim. Ele deixou as profecias, Ele deixou a Bíblia para nós estudarmos e nos mostra que haverá o tempo do fim e nós entendemos que nós vivemos no fim do tempo do fim. E a Bíblia diz que aqui está a perseverança dos santos, aqueles que fazem, então aquele que perseverar até o fim, ele vai fazer o quê? Ele vai guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Vai ser obediente até o final, né? Até o fim. Ô Fagner, eu queria só assim, para a gente finalizar, o que é o nosso papel como cristão? Porque a gente tem um papel, Deus comissionou um papel para a gente, né? O que nós precisamos fazer? Acho que a palavra comissão aqui, e dividindo ela apenas em missão, não é? Usando só o final da palavra, ela é a mesma. Desde lá de quando Jesus instituiu justamente essa comissão e mandou os discípulos, né, para todos os cantos da terra para anunciar a mensagem do Evangelho, né? Eu acho que o nosso papel como cristãos nesse ponto é, primeiro, se abastecer de informação, estudar a palavra, entender exatamente o que cada coisa, cada grupo de pessoa, a profecia, os selos, como faz para ser selado, não é? Então a gente precisa ter a informação, primeiro, para que em seguida a gente possa conversar com as pessoas, aqueles que não conhecem, para compartilhar esse conhecimento, para informá-los, né? Para chamá-los, vamos dizer, para o exército do Cordeiro, para aquele exército que estará selado, para aquele grupo de pessoas que estará vinculada e estará perseverando até o fim dos tempos, até a volta de Jesus. A melhor notícia que eu vejo é que Deus, como Criador, todos os seres humanos são criaturas de Deus. Sim. E Ele deseja que todos sejam salvos. Então, o céu que Deus está preparando é o céu para uma humanidade salva, para todos aqueles que aceitarem. Então, qualquer pessoa, não importa quem ela seja, não importa aquilo que ela acredite, qualquer pessoa que buscar a palavra de Deus e quiser entender e fazer a vontade de Deus, ela deve orar em primeiro lugar e pedir que o Espírito Santo atue na sua mente e traga para ela a revelação e traga para ela a verdade. Então, aos poucos, essa pessoa vai estudando, ela vai entendendo, ela pode depender da ajuda de um pastor, depender da ajuda de um amigo, de alguém que vai trazer a palavra, vai entregar um livro, vai ajudá-la a estudar a Bíblia, mas o importante é dizer que qualquer pessoa pode se apropriar da verdade. Sim. Qualquer pessoa pode ser salva. Então, não é que existe um grupo de escolhidos que foram destinados para a salvação. Todos nós fomos destinados para a salvação. Basta que nós aceitemos, que nós entendamos a palavra de Deus e que nós aceitemos este selo de Deus para nós não sermos marcados pela besta. Sim. Porque o que eu achei interessante também que a lição trouxe é que o selo, ele é dado por Deus. Então, o sábado, ele foi dado desde a criação do mundo. A marca, não. Ela é imposta. Então, é um poder que ele se revolta contra aquilo que foi estabelecido, ele engana a humanidade e ele traz essa marca e aquelas pessoas que ele está enganando, que são levadas a acreditar nisso. Então, a gente vê, por um lado, um selo suave, um selo que traz benefício para o ser humano e, por um outro lado, uma rebelião. Uma imposição, uma né? imposição. O amor e a imposição, né? Exatamente. E é interessante a gente também ter o alento, né, de que Deus vai tomar o cuidado de que cada ser humano, de alguma maneira, possa receber essa mensagem. Né? Isso é um alento muito grande, porque como a Elisa, a gente que trabalha no meio educacional, né, são sempre os primeiros lugares que se destacam, né? Então você vai fazer um vestibular, são só alguns que passam. E é um alento saber que para Deus todos, Ele tem espaço para todos, né? E no coração dele é que todo mundo se salvasse, né? Porque é realmente o que Ele gostaria, né? E que realmente falta a escolha de cada um. É isso que está em jogo. Nós só não podemos nos enganar de que nós podemos fazer qualquer coisa que Deus vai aceitar. Sim. Então, eu vivo do meu jeito, eu guardo o dia que eu estabeleci, porque eu sou assim e vivo assim. Não é dessa forma que funciona. Então, existe uma lei que precisa ser guardada
existe um Deus para ser adorado e a salvação, o céu, é para aquelas pessoas que aceitam. Sim. Por isso que Deus deu o livre-arbítrio. Então a pessoa escolhe, se ela não Exatamente. quer, não Sim, tem problema. ela não é forçada. Ela vive a história deste mundo e pronto, acabou. Sim. Eu quero viver só nesse mundo, eu quero viver os anos que eu vou viver nesse mundo, 70, 80 anos e acabou, não vou viver mais do que isso, né? Mas se nós desejamos ser eternos, se nós desejamos com a nossa família ir para o céu, nós vamos obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos. É verdade. Fagner, para a gente terminar, eu gostaria que você falasse aqui para as pessoas que nos assistem o que foi mais importante no estudo dessa lição dessa semana para você? Acho que o foco, do estudo, a parte principal, para mim, foi justamente entender ou confirmar a existência desse selo, confirmar a palavra de Deus no que diz respeito aos acontecimentos futuros e, ao final do estudo, ter a consciência ou ter o desejo de escolher estar do lado das pessoas que estarão seladas por Deus. Eu acho que o foco que eu tive aqui na semana é não tanto olhando, vamos dizer, o time adversário. Sim. Vamos olhar a parte da luz, vamos Sim. dizer assim. A parte, vamos focar nos mandamentos de Deus, naquilo que quem quer ter essa vida, vamos dizer, futura, que não se contenta com esse mundo, que busque, então, que vai buscar essa inspiração, essa palavra, e vai aí, no futuro, se perseverar até o fim, vai ser levado ao céu e vai ter justamente essa vida eterna. Amém. E para você, Elisa? Para mim, a palavra que eu poderia definir a lição, ela seria segurança. Por que segurança? Porque eu creio que Deus criou o mundo, Ele administra a história deste mundo, nós não estamos alheios a esse mundo, aos acontecimentos. Existe um relógio de Deus que em algum momento vai ser colocado um ponto final nisso tudo e nós vamos viver aquela vida que Deus estabeleceu lá no Éden. Então, para mim foi uma segurança, um alívio entender que tem um Deus criador, controlador, que cuida de tudo e que nós estamos caminhando nessa cadência desses acontecimentos. Nós podemos ver isso através da Bíblia, mas logo vai chegar o fim e nós vamos viver uma nova vida. A Bíblia fala, o Apocalipse fala que aquilo que o olho nunca viu e a mente jamais imaginou é aquilo que Deus tem planejado para nós. E eu, sinceramente, do fundo do meu coração, eu desejo viver essa vida que Deus planejou. Eu desejo viver essa vida eterna. Então, a lição, ela traz todas essas instruções para nós nos livrarmos dessa marca da besta, né? Para nós fazermos a vontade de Deus e seguirmos seguramente nesse caminho. É verdade. Como é bom saber que quando a gente pensa num conflito que começou no céu, né? E a gente está no meio desse conflito. E como você falou, a gente tem que sempre lembrar que o ser humano não está à deriva. Muitas pessoas acreditam que Deus criou o ser humano, mas deixou que se virasse. E como é bom a gente saber que Deus se preocupa individualmente com cada um e com cada detalhe da vida da gente, né? Então, tudo aquilo que acontece, quando eu fico pensando num Deus que é capaz de saber os fios de cabelo de cada uma das suas criaturas, a gente, por mais que a gente entenda o nosso filho, a gente nunca vai saber quantos fios de cabelo ele tem. Então, assim, é um Deus que se preocupa com detalhes, né? Então, que a gente seja seguro nisso. Que Deus nos criou, Ele sabe que a gente está no meio desse conflito, que a gente não tem culpa de estar no meio desse conflito, mas Ele nos deixou tudo preparados, como vivermos melhor aqui nesse mundo e como nos prepararmos para um dia, como você falou, estarmos vivendo eternamente naquilo que Ele planejou desde o princípio para nós, né? Eu agradeço muito a participação de vocês no estudo dessa lição, espero que vocês possam vir mais vezes para compartilhar o estudo conosco. E eu vou pedir então que o Fagner faça uma oração para terminarmos então essa lição. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos imensamente gratos a Ti por podermos estudar a Sua palavra. Querido Deus, obrigado pelas revelações que o Senhor deixou a nós. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor. Obrigado, Senhor, porque tem sido extremamente paciencioso conosco, porque o Senhor nos ama
e nos deixou instruções para perseverarmos até o fim, para guardarmos os seus mandamentos e um dia morarmos aí no céu com o Senhor. Queremos lhe pedir que nos auxilie a cada dia a estudar a sua palavra, nos achegarmos mais a Ti e podermos, Senhor, colocar ou sermos selados pelo selo do Cordeiro. Amém. Fique com cada um aqui, com cada um que está estudando a Bíblia nesse momento. Que o Senhor dê forças, dê iluminação, o Senhor dê sabedoria. É isso que eu lhe peço e já lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi um privilégio ter tido a tua companhia conosco no estudo dessa lição. Lembrando que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.